Boa noite a todos. É com uma imensa alegria receber o Edgar, que é nosso amigo já, né, Edgar? Podemos dizer assim, né? Dessa casa. Queria agradecer a presença de todos. Aos que estão vindo pela primeira vez, muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos, abraçados, bem-vindos a essa casa. Queria pedir a todos que elevassem o pensamento a Deus numa prece, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, agradecendo a oportunidade da vida de mais um dia, a oportunidade de estarmos reunidos nesse bate-papo, nessa palestra. E Jesus, nosso mestre, nosso irmão mais velho, aquele irmão que nos ajuda a levantar, nos acolhe. Muitas vezes levantamos achando que estamos sozinhos e estamos nos braços de Jesus. Agradecidos que somos a presença de Jesus, aos nossos amigos espirituais, o mentor dessa casa, pedimos ao Pai permissão para começar a palestra de hoje. Pedimos luz, que muita vibração de paz e de amor nesse ambiente se instale. E a todos que estão nos assistindo pela internet também, que consigam sentir essa vibração de amor e de paz. Que assim seja. Edgar, todo seu. À vontade. Prefere pôr? Isso aqui. Tá ótimo. Boa noite a todos. Vocês acham graça quando eu digo que eu não gosto de fazer palestras? Eu prefiro bater papo. Eu prefiro que a gente converse. E eu acho que o ambiente aqui é muito propício para isso, né? Então eu conto com a ajuda de vocês para que a gente tenha uma noite onde a gente vai conversar e trocar ideias e a gente possa juntos chegar num lugar, numa conclusão, numa ideia muito mais profunda que se eu dissesse aqui sozinho. Tudo bem? Combinado? Obrigado pelo convite. Realmente me sinto muito à vontade aqui, é uma alegria e é ótimo estar aqui. Muito obrigado. Desde o começo da humanidade, nós nos aproximamos da religião, né? Mesmo lá, quando estávamos nas tribos ou nas cavernas, a gente já tinha embriões de ideias a respeito de uma divindade, de um poder maior, de um ser superior. Venerávamos o sol, a lua, enfim, os trovões, tudo aquilo que transcendia a nossa capacidade de entendimento das coisas, né? Tudo aquilo que era extremamente maior do que nós. Com o tempo, isso foi se aprimorando até chegarmos onde estamos hoje. Mas eu percebo que nós ainda temos uma ideia bastante antiga a respeito da religião, da relação entre religião e nós. Nós lidamos com o ser superior, com o Pai, com o Deus ou com a religião de uma forma que me parece ainda antiga, não tão antiga como nas cavernas, felizmente, mas ainda com fortes resquícios do nosso comportamento em relação à religião que nós tínhamos lá na Idade Média, que nós tínhamos há 200 anos atrás. Para muitos de nós, e se a gente observar bem, para todos nós, de alguma forma, a questão religiosa, a questão das coisas do Senhor, elas ainda são para nós um dever. Para muitos de nós, a religião aparece como um dever. Sendo que, penso eu, que com a lente de aumento que o Espiritismo traz sobre o Cristo, sobre essa questão moral, religiosa, nós já podemos nos aproximar do Pai
livremente, sem obrigações. Porque queremos com imensa liberdade. Porque surge um impulso do coração. Ou simplesmente porque a gente conclui que é muito mais vantajoso, que é bom para mim. Ninguém venera um remédio, né? Tomamos o remédio, a princípio, quando precisamos dele, não é assim? É assim que deve ser, pelo menos. No caso de Deus, nós podemos começar a nos aproximar dele ou a tomarmos o remédio chamado Deus quando precisarmos dele. Podemos fazer isso. Até porque, se a gente fizer por obrigação, ele saberá. E aí, a gente, pensando dessa forma, a gente muda a nossa relação com o religioso, ou mesmo com o espiritual, mudamos o nível da nossa espiritualidade. Por isso que nós precisamos olhar para dentro de nós e verificar ou compreender como é que sou eu e como é que é o Pai na minha vida. Por que eu estou aqui? De verdade, honestamente. Tomara que não seja por dever. Eu tenho que ter uma religião, porque senão... Tomara que não seja superficial assim. Porque até ontem íamos às missas no domingo para cumprir o mínimo da obrigação. E a gente falava assim, bem, estou com a minha obrigação com o Pai cumprida. Domingo é o Dominus Dei, é o dia do Senhor. Pronto, dediquei o dia do Senhor ao Senhor. Mas externamente, fui à missa, fiz uma novena. Estou falando das épocas católicas, né? Quando possivelmente todos nós lá estivermos. E que a gente agia muitas vezes assim. Nós já andamos bons passos. E nós podemos olhar para a questão religiosa de uma forma mais profunda. Por que nós faríamos isso? Por que é importante, é bom a gente olhar para a questão religiosa de forma mais profunda? Para que a gente viva melhor, para que a gente seja mais feliz hoje. Vou dar um exemplo. Imagina a situação, acho que não acontece com vocês, onde você acorda angustiado, sem saber por quê. Imagina a situação que lá, às 11 da manhã, acontece alguma coisa no trabalho ou em casa e você fica nervoso. Não sei se acontece por aqui, não é? E aí? O que a gente faz? Continua nervoso? Mas no trabalho não pode ficar muito nervoso porque o verniz social não permite, as regras da etiqueta social não permitem que a gente extrapole determinados níveis de nervoso, né? Em casa é diferente, a gente já pode, né? Mas e se a gente acordar com angústia, a gente vai passar o dia inteiro angustiado? Vamos? Geralmente passamos o dia inteiro angustiado. Muitas vezes ficamos nervosos o dia todo e só depois de dormir e acordar que a gente fala, passou. Precisa ser assim? Então, gente, acho que não. Acho que não. Da mesma forma que por causa de uma dor de cabeça, uma dor no joelho, a gente vai lá e não espera o outro dia para tomar o remédio, a gente toma o remédio logo depois do começo da dor. Por que a gente não toma também o remédio da angústia, do conflito íntimo ou do nervoso? Por que não? Por que não recorrermos a este remédio? A única resposta que eu encontro
é porque a gente tem uma relação religiosa superficial. Porque a gente pensa que a religião é uma coisa, o pai está não sei na onde, né? Atrás do sol, atrás da lua, não sei, nunca vi, né? E eu estou aqui vivendo. E já podemos concluir que não é assim. Não precisa ser assim. A doutrina espírita, ela tem se colocado, mas eu entendo que todas as religiões são assim. Elas são uma forma de viver. Todas as religiões são assim. Todas as religiões que ajudam o homem a serem mais felizes, a se melhorarem, são extremamente importantes e úteis. Bem, se qualquer ou todas elas me ajudam a viver melhor, elas são um remédio. Remédio à minha ignorância, remédio à minha ignorância. Acho que suficiente. A minha ignorância sobre mim, a minha ignorância sobre as coisas da vida. E a gente fica patinando. Fica patinando com aquela angústia mal resolvida há anos, com aquela dor mal resolvida do corpo anos, com aquele jeito de ser que nos causa angústia e dor anos. E mesmo assim nos aproximamos do altar, do centro, de qualquer lugar, pedindo para que Deus nos ajude, pedindo anos, orando sinceramente que Ele faça alguma coisa por nós. Anos. Sendo que a gente tem talvez abrir a tampa do remédio e tomar. Porque até isso o Pai terá que fazer por nós. Pois eu afirmo que Ele não fará. Já temos mãos. Já temos entendimento. O Pai pede um passo para que Ele ande 1000. Para os apóstolos ele pediu: o que vocês têm aí? 5 pães, 5 peixes. E com essa pouca quantidade ele alimentou a multidão. Mas ele pediu algo de nós, já nos sinalizando que ele multiplicará o pouco que nós temos. Mas nós temos um pouco, e esse pouco precisa ser disposto, precisa ser utilizado, precisa ser mobilizado dentro de nós na direção desse bem, que é nosso, não é para ele, não é para ele. Para isso, para a gente resolver a angústia com que muitas vezes a gente acorda de manhã, ou o nervoso do trabalho ou de casa, a gente precisa ter uma visão melhorada sobre o que é Deus, sobre o que é a vida e sobre como as coisas funcionam. Uma visão que não é utilizada só no grupo de estudo, só na leitura no centro, só quando a gente ouve a palestra. Porque isso não altera a nossa vida. Uma palestra não altera a vida de ninguém, a não ser que você use algo dela. A leitura do Evangelho de André Luiz, Emmanuel, seja lá quem for, não altera a sua vida. Fica apenas um livro bonito e bom de ler só. Se você não pega aquilo, ou pelo menos uma minúscula, uma vírgula daquilo, e diz assim: bem, com isso, eu vou fazer algo na minha vida. E do que nós estamos falando? O que é esse fazer algo da minha vida? Eu estou falando de coisas muito simples. Estou falando de coisas bem pequenas. Eu estou falando da gente concluir, depois de ter lido uma mensagem de Emmanuel, por exemplo, que, puxa vida, eu preciso parar de reclamar. Ou, não, talvez eu não consiga parar de reclamar, mas eu vou reclamar menos. Só isso. Reclamar menos é melhor do que reclamar o tanto que você reclama.
eu vou confiar um pouco mais, só um pouco mais. Eu não vou ter a fé de um Jesus. Não, porque nós não vamos conseguir. Mas um pouco mais você pode. Mas você quer? Está disposto? Conclui que é bom. Porque senão, nada vai acontecer. E as dores vão continuar. Possivelmente elas vão aumentar. Para quê? Para que a gente se reposicione na vida. Para que a gente fale, não aguento mais. Vou mudar alguma coisa. Não aguento mais essa angústia, não aguento mais as coisas na minha vida serem assim, não aguento mais. Porque esse dia vai chegar. Que tal chegar logo? Que tal ser hoje? Não por Deus, que Ele vai muito bem, obrigado. Não para cumprirmos obrigação, porque essa obrigação alguém inventou na época que a gente era mais imaturo e mais infantil e precisávamos da obrigação que as crianças precisam ter. Hoje, um pouco mais crescido, nós podemos querer. Querer porque concluímos que é bom. Querer porque descobrimos que me faz bem. Nem que seja por interesse. Melhoremos. É um ótimo motivo. E está nos aproximando daquela questão fundamental na nossa vida, que é o auto-amor. Estar interessado no próprio bem-estar é também amar-se. É também amar-se. Precisamos parar de exagerar do medo, do egoísmo e do orgulho e levantar tantas muralhas ao amor a si mesmo. Nós podemos nos amar. E eu digo mais. Eu penso, e abro para discussão, que estou esperando que alguém discuta alguma coisa hoje, não é? Eu penso que é muito difícil, quiçá impossível, amar alguém antes de se amar. Então não é um egoísmo eu procurar me amar. Eu não estou falando eu apenas estar interessado nos meus interesses. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo de amor. Eu estou dizendo de cuidado consigo mesmo, com respeito a tudo que acontece com você, no seu físico e no seu íntimo. Isso é o começo do amor. Por que a gente não se gosta tanto, a ponto de estar do lado do remédio e não tomá-lo? Nós precisamos descobrir essa resposta. Nós precisamos descobrir por que a gente não cuida de nós. Por que a gente não percebe que cuidar do mundo inteiro não nos torna felizes, se também não cuidarmos de nós? Seria, inclusive, essa proposta que Deus, Jesus, que apresentou para a gente dentro do amar, nós materializamos ela, trouxemos ela para o meu dia a dia, para o meu corpo físico, para o meu agora, e esquecendo que ela é uma mensagem ampliada para o Espírito? Possivelmente sim. Bem, a pergunta é, será que nós, tudo isso acontece, que eu estava dizendo, porque nós materializamos a mensagem, o mandamento maior? Eu acho que passa muito por aí também, porque esse materializar a ideia é reduzir a ideia ao nosso raso entendimento, né? O meu dia a dia. O meu dia a dia. Mas o detalhe é que a gente não traz para o dia a dia. A gente deixa a religião ou Deus guardado numa caixinha que não é utilizada no dia a dia. Vejam que eu usei 2 exemplos do dia a dia. Porque estar angustiado dentro da missa da igreja é ótimo, que a gente já resolve ali mesmo. Estar angustiado no centro é ótimo, a gente assiste a palestra, toma o passe e vai embora bem.
Eu quero ver estar angustiado no domingo à tarde, em casa, às 3 horas da tarde no trabalho, numa viagem a trabalho, e estar angustiado. Aí é ali que a gente tem que resolver. Porque ninguém precisa sofrer. A não ser que a gente se continue endurecido. Aí precisamos. Então, eu insisto. Eu estou com o remédio na mão. Estou com uma dor. Eu não tomo. Nós precisamos descobrir por quê. É claro que a maioria de nós, mergulhados na agitação do dia a dia, às vezes nem percebe que está com o peito doendo. Nem percebe que está nervoso. E que está sendo áspero com as pessoas ao redor. Nem percebe. Por quê? Porque está no agito, não é maldade, está no agito lá. E por que não percebe? Porque não se percebe. Porque não está atento a você mesmo. Nós que já sabemos amar, ficamos tão atentos ao comportamento dos outros, das pessoas que a gente ama, a gente sabe tudo da pessoa. Não sabe nada de nós. Será que a gente vive no automático? Ficamos no automático, mas ficamos no pior automático. Que é o automático da autoindiferença, que é o automático do não amar-se, que é o automático de ter que fazer coisas quase numa fuga. Poderíamos estar no automático do amor, né? Do automático do cuidar-se. Poderíamos estar nesse automático. Precisamos mudar. Mudar a forma como a gente vê o que está acontecendo. Por isso que eu comecei como comecei. Nós precisamos começar, e aqui, nos nossos estudos, nas nossas reflexões, quem é o Pai na minha vida? Quem é o Cristo na minha vida? Ele é o mestre apenas? Porque eu acho que é pouco ser só o mestre. Porque o mestre muitas vezes traz para cada um de nós, porque cada um de nós interpretamos essa palavra de uma forma. Muitas vezes o mestre pode ser aquele professor distante que ensina a regra e vai embora. Mas talvez para nós ele seja o bom pastor e nós sejamos as ovelhas que ele cuida e não deixa nunca que a gente fique para trás. Olha como mudou. Quem é o Cristo para você? Não bastam as palavras para responder essa pergunta. É preciso que a gente analise como eu ajo com Ele, como eu lido com Ele. Ele é o meu muro de lamentações? Onde eu chego para dizer que alguma coisa não está bom? Ele já sabe. O que mais nós vamos dizer para Ele? Quem é Ele na nossa vida? Eu considero esse ponto tão importante, gente. Porque nós precisamos desenvolver um relacionamento com Jesus. Ou com o Pai, como queiram. Um relacionamento. Qual é o meu, o seu? Qual é o nosso relacionamento com o amor maior? Como é? Para muitos de nós é uma relação de competição, sabiam? Onde você sempre quer estar mais certo que Jesus e de que Deus. Não, eu vou fazer desse jeito. Vai dar certo? Vai dar certo. Não, não vai ser do seu jeito. E a gente fala com ele, viu? Deu certo. Não fiz o que você me manda. Ele não manda. Perceba que a relação ela está contaminada. Ele não manda. Ele nem pede. Ele apenas é o caminho que você segue se quiser. Mas colocaram na nossa cabeça lá durante centenas de anos de que não é assim.
de que Ele manda, de que Ele é severo, de que Ele pune. E isso está dentro de nós ainda. Porque essa, para mim, é uma das principais explicações do porquê o nosso relacionamento com Deus e com Jesus é tão ruim. Distante. Ele não é aquele que nos ajuda sem pedir. É aquele que a gente vai se aproximar de cabeça baixa, esperando que Ele diga, viu? Eu te disse. Eu nasci numa cidade que tem um Cristo no alto da igreja. E Ele está nessa posição. Tipo assim, cuidado. Apontando o dedo. Então, se você ia fazer uma arte, como criança, você olhava, Ele estava vendo. E estava. Quer dizer, a estátua estava vendo. Naquela posição autoritária, de adulto para uma criança. Jesus falava para os apóstolos que para o mundo Ele falava algumas coisas e para eles Ele falava muito mais. Por quê? Porque eles eram amigos, eram próximos. Nós somos próximos de Jesus? E sem essa coisa que apareceu na cabeça de vocês, de que vocês não são merecedores. Isso é outro condicionamento, é outro vício mental, é outra prisão que nos limita e que precisa ser rompida. De fato, a gente não merece. Mas Ele nos ama, mesmo assim. A criança de 1, 2 anos faz as artes dela e não merece o amor. Por que não merece? Porque ela não fez nada de bom. Fez? Só deu trabalho, por sinal. Não é? Por que a gente a ama? Então, mesmo se ela sem merecer. Porque ela existe, gente. Porque ela desperta uma coisa boa em nós. O Pai nos ama porque a gente existe. Nós não precisamos fazer algo útil a Ele. Nós não precisamos adorá-lo. Não precisamos orar para Ele, nos ajoelhar. Não precisamos frequentar alguma religião institucionalizada. Não precisamos. Ele dispensa tudo isso. Ele só quer que sejamos felizes. Queremos agradecer ao Pai por tudo que Ele nos oferece? Sejamos felizes. Porque essas palavrinhas de agradecimento que a gente coloca todo dia aí, conta bem pouco. Porque a gente muitas vezes agradece quase por hábito. Quase porque disseram que é bonito. Por obrigação, de novo. Como é o nosso relacionamento com Jesus? Ou com o Pai? Tanto faz. Podemos escolher. Com Jesus eu acho mais fácil, porque Ele esteve ali esses dias, né? Tá? A gente, né? Tem filme, né? A gente consegue materializar. Deus já é mais complicado. Deus é uma luz, pronto. Ok, tudo bem. Tanto faz. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Então vamos passar por Ele logo de uma vez, não é? Agora nós precisamos ter um relacionamento. Para quê? Para às 11 horas da manhã, a hora que a gente ficar nervoso, a gente saber o que nós vamos fazer com o nosso desequilíbrio. Para quando a gente acordar angustiado, ali fala, puxa, estou com um peso no peito, a gente saber o que fazer e não passar mais 12 horas, 15 horas carregando aquilo. Por quê? E o que é saber o que fazer? É procurá-lo de uma outra forma. Abrir o remédio. Abrir. E tomar o remédio.
é perceber, evidentemente, que está angustiado. Isso é a parte talvez mais fácil, porque a gente sabe, muitas vezes percebe, né? Vai perceber uma hora ou outra. E fazer algo, porque Ele é aquele que nos ama. Ele é aquele que é o caminho para uma vida melhor. Tudo que nos impede